Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui. Eu gostaria de saudar você com a graça e a paz do Senhor. Nessa manhã eu gostaria de trazer um assunto com uma pequena rima: louvores e adoração. Esta deve ser a característica do cristão. Vamos ver o que podemos aprender na palavra de Deus sobre isso? Nós estamos estudando vários textos ao longo dos dias da semana com os nossos irmãos, os presbíteros. Nosso irmão Rafael também tem colaborado. E é justamente o devocional do nosso irmão Rafael de sábado passado que eu gostaria de comentar um pouco. É um texto que é muito precioso para mim. É um texto ao qual eu me deleito por saber que nele existem bênçãos, promessas, e existe uma palavra para a igreja do Senhor, e isso me traz muito conforto, muita esperança e muita motivação para viver uma vida que realmente glorifique, exalte e que seja de adoração ao Senhor. Então eu gostaria de mais uma vez usar o mesmo texto que o irmão Rafael usou no sábado, com um enfoque um pouquinho diferente dessa vez. O texto que ele usou foi o texto de Efésios 1, e nós vamos ler hoje do verso 3 até o verso 14. Diz o seguinte o texto: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que eu gostaria de ressaltar aqui são as grandes e preciosas bênçãos que temos em Deus para a igreja, para o povo de Deus. Como o nosso irmão Rafael mencionou, existem várias bênçãos contidas nesse texto. Existem muitos motivos de vivermos uma vida de adoração, de louvor e gratidão ao nosso Deus. E se nós pudermos, mesmo que em poucos minutos, tentar entender o que o texto nos diz, eu gostaria de forma simples trazer para você três participantes desse texto. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos bênçãos e promessas nessas três pessoas da Trindade. E nós temos em Deus Pai, nós vemos do capítulo 1, versículo 3 e 4, que esse Deus Pai, Ele nos elegeu como crentes para a santificação. Versículo 5 diz que Ele predestinou crentes para a adoção de filhos. E o versículo 6, que Ele concedeu graça aos crentes por intermédio de Jesus. O Pai, Ele é louvado, Ele é adorado por ter concedido todas essas bênçãos espirituais
aos cristãos. Então o primeiro personagem é Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado. O versículo 6 termina com a seguinte conclusão: para o louvor da sua glória, todas essas dádivas, todas essas bênçãos recebidas de Deus. Em seguida, vem a participação do Filho, do 7 até o 12, no versículo, por exemplo, 7 e 8, e ele ofereceu redenção através do perdão dos pecados, do seu sangue. Versículo 9 e 10, ele ofereceu revelação do plano de Deus de trazer todas as coisas sob o controle de Cristo. E o versículo 11 e o versículo 12, ele ofereceu a aceitação diante de Deus, segundo os seus propósitos da eleição. Jesus Cristo veio, morreu por nós, sacrificou-se para que nós pudéssemos ser aceitos, justificados diante do Pai. O versículo 12 termina: para o louvor da sua glória. Segundo personagem, Cristo Jesus, Deus encarnado, vindo aqui para morrer a minha morte, sofrer aquilo que era para que eu sofresse, para que eu pudesse, crendo nele, estar diante do Pai, justificado e com a esperança de vida eterna ao lado de Deus Pai. O sexto personagem, Espírito Santo. Nós vemos do verso 13 até o 14, onde diz o seguinte no verso 13: ele selou aqueles que creram no Evangelho como um sinal da posse de Cristo. E o versículo 14: ele selou aqueles que creram no Evangelho como uma garantia da sua salvação. Terceiro personagem, o Espírito Santo. Temos aprendido bastante sobre o Espírito Santo na nossa escola bíblica, sobre a sua humildade, a sua singeleza. E aqui nós vemos o seu papel como aquele que nos sela para que possamos com garantia chegar ao destino certo, ao destino final, que é a morada eterna junto com Deus Pai. Os três personagens, três em um, que traz-nos bênçãos para esse tempo que vivemos e para a eternidade. Você pode gozar dessas bênçãos, você pode dizer que está seguro nos braços do Pai, confiando nas promessas de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo sobre a sua vida? O desafio que eu te faço é para que você que não tenha Cristo Jesus como Salvador da sua vida, que anda alheio ao sacrifício que Ele veio aqui ao mundo e fez por mim e por você, que você possa entender. No verso 7 diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Esse Cristo Jesus, através do derramamento do seu sangue, Ele nos oferece o perdão para aqueles que creem no seu nome, para aqueles que o buscam não só como um Salvador, mas como Senhor das suas vidas, confessando-o com seus lábios, crendo em seu coração nesse Cristo Jesus, nessa morte e nessa ressurreição, porque Cristo está vivo e Ele mesmo prometeu que um dia voltará para buscar esses seus remidos, para buscar o seu povo, para viver eternamente com o Pai. Quais são as implicações disso para a nossa vida? Nós que somos cristãos, diante de todas essas verdades, de tudo isso que nós sabemos e temos visto como bênçãos de Deus para a nossa vida, bênçãos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, temos que viver vidas de cristãos que, a despeito e apesar das circunstâncias, prossigam caminhando cada vez com mais confiança, fé, esperança, alegria, porque quem fez as promessas é fiel e cumprirá-la. Outra coisa, devemos proclamar a salvação, o Evangelho em Cristo Jesus. As implicações são muitas, mas vamos parar nessas duas. Primeiro, vivamos uma vida que glorifique, que exalte a Deus.
segura nos braços e nas preciosas promessas desse Deus. E segundo, proclamemos a salvação em Cristo Jesus. Nós, como igreja, devemos falar de Cristo, anunciar as boas novas, anunciar as bênçãos que temos em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe a sua igreja, para sermos verdadeiramente sal, luz no meio das trevas, de uma geração perdida e perversa, que carece das bênçãos, mas principalmente carece confessar os pecados, crer em Cristo Jesus como o único Salvador das nossas vidas, como o único Senhor das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o seu dia. Amém.